Mais uma temporada, o podcast Café com Propósito, vindo aqui com tudo, com mulheres de coragem, de determinação. Eu, Daiana da Silva da Paixão, e minha parceira aqui, Rita Brandão, firme e forte nesse podcast, trazendo as vozes da sabedoria. E hoje, no nosso podcast, teremos Rose Jesus e Raíssa Adam, empresárias da clínica Belle Santé e Hiperbárica Prime. Teremos também aqui Glória Libânio, psicóloga, Adriana Marcelli, secretária de Desenvolvimento Econômico de Camaçari. Teremos Maiana Santos, pedagoga, e Ana Melo, fisioterapeuta, e o quadro Saúde Integrativa com o convidado Fernando Borges. Então vamos nessa caminhada, né, Rita? Olha, já agradecendo a honra da sua audiência, quero dizer a você, bem sois entre as mulheres, só temos um homem aqui hoje, né? No quadro de Auri. E essa bancada que já está aqui com duas mulheres empoderadas, né? Com duas mulheres fazendo legados, porque esse é o propósito do Café Conexo, do nosso café, né? Com propósito que abraça os legados. Vamos falar do legado de Rose, que está aqui, e Raíssa. Rose, você que trabalha, que não vou dizer trabalho, você cuida, você cura, através do seu propósito, que são as suas clínicas, que traz exatamente esse desconstruir, no caso, porque é uma clínica que está trabalhando a saúde, o bem-estar, a estética, que também é a beleza, né? Então, como você fez tudo isso acontecer? Tem um pouco da sua história, de alguma superação e que você veio e trouxe para a gente essa parte transitória que você passou e hoje você traz essa cura para a gente? Conta um pouquinho para a gente como tudo começou. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, muito feliz de estar compartilhando essa história com vocês. Muito obrigada, Dai, por tudo. Sim, tem tudo a ver com a minha história, né? Eu sempre trabalhei como secretária e vendo como secretária, estando com médicos e vendo algumas situações que eu não concordava, com muita luta, com muito esforço, com muita perseverança, eu disse, eu vou construir uma clínica e tentar levar humanização para as pessoas. E foi isso que eu fiz com a Belle Santé e em seguida com a Hiperbárica Prime. Olha, mas o que na sua clínica, o que é que você oferece para a gente, esses cuidados? Então, na Belle Santé nós oferecemos tudo a nível de saúde e bem-estar. E tem a parte da beleza também, tem a parte da autoestima, da estética, da pessoa se encontrar de verdade. Essa parte eu tenho muito a ver com Raíssa, que é minha coordenadora de lá e que organiza muito essa parte de harmonização, de cuidar da beleza dessas mulheres. Então, Raíssa, vamos aprofundar esses serviços Vamos. humanizados? Isso. Isso tudo nasceu, né, de uma história de Rose, né? A história dela, quem tem a oportunidade de conhecer mais a fundo, sabe que ela tem uma história muito bonita e uma história muito inspiradora também. E daí foi que nasceu essa humanização, essa parte da gente fazer uma saúde integrativa, né? Lá na clínica a gente tem diversos procedimentos, fisioterapia no geral, ortopédica, ginecológica, a gente tem processos de emagrecimento e com isso a gente já traz ali o paciente que emagreceu e a gente já trata o rosto também. Então tudo isso é uma humanização que a gente entrega lá na Belle Santé e na Hiperbárica. Que maravilha. Raíssa, você traz num ponto aí a sororidade, né? Essa questão do foco na mulher, na empatia. E é isso que eu quero ouvir de você, Rose. Essa sororidade nesse procedimento que você realiza com um diferencial, no foco aí no gênero feminino. Então, Dai, eu vim de uma família muito humilde e eu não tinha muita condição de me cuidar, né? Eu sempre me cuidei da maneira que eu podia. Sim. Então, contudo, hoje na clínica a gente facilita, a gente organiza de uma forma para que todas as mulheres possam buscar dentro dela essa beleza que está lá dentro. Sim. Escondida, que às vezes nem ela acredita que tem, mas a gente consegue entregar na clínica. É um papel assim bem lindo, fantástico. Raíssa, ela está falando de acesso. Sim. Todas podem ter acesso e de que forma, porque a gente também tem um valor aí a ser pago, não é isso? Então, a gente tem algum cartão que facilite, a gente tem planos, né? Como são as sessões, como vocês fazem isso para que todas tenham acesso? Isso, a gente tem lá diversas formas de pagamento, também a gente tem preços muito acessíveis na clínica, né? Para alguns processos, né, como os de fisioterapia,
né? É muito acessível também. Essa parte da estética, a gente tem pacotes que o paciente pode se sentir muito à vontade de fazer. Pode ter o parcelamento em até 10 vezes sem juros ali. É muito bom. Os preços são bem acessíveis. Agora, você trabalha bastante a questão, vocês, claro, né? Mas a questão emocional, é o equilíbrio emocional. Sim, dentro do nosso protocolo, né? Da maioria dos nossos protocolos envolve também terapias. Quando a gente percebe ali, algum profissional percebe que algum paciente está tendo ali alguma demanda psicológica, a gente já encaminha para o psicólogo, para o nutricionista, para um especialista específico. Nossa equipe ela é treinada para analisar o paciente muito a fundo, para a gente perceber quais são as questões dele, como ele vai caminhar no procedimento dele. Você tem aí uma anamnese assim geral? Eu chego na clínica, eu quero cuidar do meu rosto, né? Então, vamos lá, tem botox lá? Tem. Sim, tem? Primeiramente, o que te incomoda? É isso, né? Qual é a O que sua te dor incomoda? e qual é a sua queixa? Porque a gente sabe, vocês trabalham com isso, que antes do biológico tem também o energético, e o energético é o mental, né? Então, muito do que eu fico procurando como estética e cura, na verdade, eu tenho que ir para o antes. Sim, sim. Isso. E vocês têm esse antes, né? Isso? E lá tem muito paciente, não é, que chega e às vezes ele tem uma dor ali silenciosa que ele não consegue perceber. E nós da equipe, a gente consegue, um conversando com o outro, acho que a paciente tal precisa de um apoio psicológico, e a gente vai encaminhando ali as pacientes, e com isso a gente entrega lá não é só o emagrecimento, né, na parte do emagrecimento. A gente fala que a gente entrega saúde e a gente entrega estilo de vida. Então, a maioria dos pacientes tomam gosto pelo estilo de vida saudável. Então, academia, corrida, a gente é muito marcado, né? Bicicleta, final de semana, alimentação. Nossos profissionais acompanham os pacientes bem de pertinho. Então, eles se sentem muito em casa e muito acolhidos com isso. Eu adorei, porque vocês veem uma leitura oculta aí, né? Uma leitura realmente de sensibilidade. Isso é fantástico, né? O dia a dia vai te dando a vocês realmente esse feeling, né? Essa sensibilidade de sentir. E os profissionais aí entram em ação. Idade. Tem idade ali para a gente já começar a fazer o tratamento? Não? Não. Mas assim, adolescente pode ir? Pode ir, inclusive recomendo. Exato. Quanto mais cedo você começar, mais ali você vai ter um resultado ao longo da vida, né? Verdade. Ô, Raíssa, a Bela Santé, eu quero ouvir um pouquinho de Rose sobre a Prime, a hiperbárica Prime, os desafios para vir com esse novo negócio aí. Uau! Fala pra gente primeiro o que é a clínica, né? A clínica hiperbárica Prime é a segunda clínica de hiperbárica de Salvador, da Bahia, na realidade, né? Veio de uma história que eu vivi, né? Eu fui uma paciente hiperbárica, eu precisei fazer as sessões, que não é fácil, nada fácil. Nada fácil você ter um sonho e esse sonho se transformar em um pesadelo, que foi o que aconteceu comigo, e você de repente se vê naquela situação de estar, não tem outra palavra senão dizer essa, apodrecendo viva, né? Então eu precisei passar por essas sessões, e no momento que eu estava vivendo, eu vi que Salvador necessita demais disso. Só existia uma clínica, a demanda era muito grande, a mistura de muitas patologias ao mesmo tempo. E eu disse na terceira sessão, eu vou abrir uma clínica de hiperbárica. E não foi fácil, não é fácil, não está sendo fácil. Foi uma luta muito intensa. Por diversas vezes eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era algo que eu nem conhecia direito. Mas, enfim, a clínica de hiperbárica está aberta, está inaugurada. Hoje, graças a Deus, a gente tem um nome forte no mercado, né? Já temos uma carteira bastante de pacientes, vários parceiros vindo somar com a gente. E a hiperbárica está aí, ajudando outras pessoas que viveram aquilo que eu também vivi. Você é bem corajosa, viu? Sou mesmo. Muito, viu, Rose? Porque eu estou vendo que você pegou seus nãos, nem olhou para ele, né? Eu tive vários. Todo mundo tem, né? Você. Várias portas fechadas. Eu tive várias pessoas que não acreditaram em mim, na minha época, sabe? Naquele meu início. E se talvez naquela época eu tivesse alguém como a Bela Santé hoje, que está fazendo um instituto para ajudar mulheres como eu, naquela época, a empoderar-se também, talvez o meu caminho tivesse sido mais curto e menos espinhoso, sabe? Mas, enfim, está tudo certo, as cicatrizes estão aqui para que eu possa hoje, abrindo as portas da Bela Santé como um instituto,
para ensinar, para ajudar outras profissionais dessa mesma área da gente a se empoderarem, como é que eu vou falar, Rai? Para se capacitar, entendeu? Algumas pessoas que têm dificuldade com o horário, algumas pessoas que têm mãe solo, algumas pessoas que têm uma série das pessoas não acreditarem nela. Mas eu, Rose, eu acredito. Mas a Belle Santé acredita. E a Belle Santé está esticando a mão para isso, para essas pessoas. Por isso que eu estou aqui para convidar pessoas a irem na clínica Belle Santé e junto comigo, junto com a gente, né, Belle Santé, ajudar pessoas, ajudar mulheres a se capacitarem, a entrar nesse mercado, que é um mercado lindo, de empoderar outras mulheres. Você tem cursos lá? Vários cursos. É isso que a gente está fazendo agora. Transformando a Belle Santé em um instituto para que a gente possa dar vários cursos de capacitação para mulheres assim. Vamos falar dos cursos, Raíssa? Vamos. A gente tem diversas áreas de cursos lá. E a gente também vai aplicar dentro dessas turmas. A gente vai pegar alguns alunos em situação de vulnerabilidade social, onde a gente vai entregar também ali uma área de trabalho, seja a parte de depilação, onde ela consiga atender em domicílio, seja aquelas mães solteiras que não têm tempo, mas que conseguem fazer um horário ali, fazer uma sobrancelha, uma depilação para profissionais que não se sentem capacitados ainda. Um treinamento intensivo de harmonização facial, de harmonização corporal, né? Para enfermeiros, suplementações, que a gente tem forte lá na clínica também. Então, tudo isso aí vai englobar. Nosso instituto ele já está pronto, só para ser divulgado aí. Vocês estão sabendo em primeira mão, inclusive. Que maravilha. E a ideia é gente essa. E o Brasil e o mundo. Isso. E aí, com a história da Belle Santé e da hiperbárica, a gente fundiu e falou, esse instituto tem muito a ver, porque a gente vai alcançar essas pessoas. Sim. E é o que o instituto vai fazer. Que fantástico. Raíssa, tempo de duração do curso? Depende muito da área, depende muito do que o paciente se enquadrar, não é? Se for uma harmonização, vai ser um curso intensivo ali de cerca de 3, 4 dias para profissionais já da área. E se forem profissionais que não têm um ensino superior, será curso ali de 2 dias, por aí, com certificado. Agora vamos vender o peixe, vamos vender o meu legado, né? Sim. Redes sociais, tá? WhatsApp, se tiver, e as informações de como eu posso fazer a minha inscrição. @Belle Santé Salvador. E @Belle Santé Salvador é um. Isso, Isso. é @Hiperbárica Prime. Salvador. Vamos falar devagar, hiperbárica, para que dê para Júnior colocar aqui na tela. @Hiperbárica Prime Salvador. A gente tem algum WhatsApp ou tá na bio do Instagram? Tá na bio do Instagram. E físico, tem o espaço físico, Sim. que fica Na Alameda dos Eucaliptos. Número 19. para eu fazer a inscrição, então é só chegar lá no Correto. WhatsApp, posso falar diretamente no direct, Sim, não é isso? sim, Ou então pode. vou diretamente também no WhatsApp. Sim. Rose, deixa uma mensagem pra gente. Deixa sim. A mensagem... Olha, o acho pessoal que está em não- casa olhando para os seus olhos, quero que você olhe para eles Acho também. que a mensagem maior é, se eu conseguir, você também consegue. Não desista, venha da forma que você tiver. Problemas, obstáculos, dificuldade, faz parte, mas a gente consegue. A Belle Santé está convidando não só essas pessoas, mulheres e tal, como parceiros, a querer colaborar com a gente, com esse novo propósito que é do Instituto. Gente. Que lindo, né? Gratidão, Rose. Gratidão Gratidão, minha. Raíssa. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pelos seus nãos que viraram sims e que viraram cura pra gente. Amém. Agora vem quem, Dai? Meu amor, vem agora Glória Libânio, psicóloga. Uau! Gente, mais um momento extraordinário. Estamos aqui com a psicóloga Glória Libânio. Ela vai falar sobre TDA, o lançamento do livro dela, Rita. Olha, voltado para Gente, crianças, não é isso, Glória? Conta pra gente como surgiu esse livro, qual foi a ideia, o seu propósito em fazer esse livro. Claro. Seja super bem-vinda aqui ao nosso café, né? Que o nosso café com propósito é realmente um café de legados. Então, fala do seu legado aqui pra gente. Vou falar assim, vai ser um prazer. Prazer, meninas, estar aqui. É sempre muito bom, né? Poder partilhar e disseminar conhecimento. Então, o objetivo do meu e-book é justamente contribuir
para que as pessoas conheçam e até mesmo tirem muitas dúvidas que têm sobre o TDAH. Hoje é muito disseminado informações, mas nem sempre essas informações elas são verídicas, né? Há muitas coisas em volta do TDAH. Ou uma supervalorização do diagnóstico, ou mesmo uma descredibilidade, criando mitos, preconceitos. Então, o e-book vem para ajudar famílias, educadores e crianças principalmente. Então, fala para a gente exatamente sobre esses mitos, né? Porque quando a gente parte para falar sobre questões desconhecidas e que estão na mão de profissionais para ter a claridade, então a gente também tem que entender onde é que vocês recebem isso como não verdades, porque não tem profundidade nenhuma e são até alucinações, né, criadas, ou realmente onde está a verdade. Vamos colocar bem na prática, né? Um pai que tem um filho, tá? E que a gente precisa saber quais são os sintomas que aquela criança já está sinalizando e quais são os sintomas que a internet fala e que não tem nada, não tem ligação nenhuma. O doutor internet hoje está muito em voga, né, gente? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dos mitos, tá? Os mitos, eles, infelizmente, vai existir em qualquer coisa que se torna comum à nossa cultura, à nossa humanidade, né? Então, um dos mitos é: a criança não foi bem educada. A criança é mal educada. Isso porque o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade faz justamente com que essa criança ela funcione de uma forma muito mais acelerada do que uma criança dita normal ou dentro do padrão esperado de normalidade. Essa criança é normal, mas ela tem um padrão acelerado. Por isso que é hiperatividade, né? Tá aí junto com a nomenclatura a questão da hiperatividade. Então, um dos mitos e o mais prejudicial, eu ouso dizer, é que a criança ela é estigmatizada como alguém mal educada. E isso vai gerar muitos problemas intrapsíquicos e também na família. Sim. Se essa família não souber entender e gerir que é o funcionamento cerebral dessa criança, Sim. que precisa de um acolhimento, que precisa de uma estratégia e precisa de um suporte, um amparo, quem vai sofrer as consequências é essa criança. Outro mito é o mito da medicação. É claro que um profissional é que vai entender através da consulta, de uma avaliação neuropsicológica, para que essa medicação seja ofertada à criança ou não. Mas o mito é: a medicação sempre será prejudicial. E isso é um mito. A medicação ela está aí para quando necessária e bem dosada por um profissional da área de saúde, tal como um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, essa dosagem venha para ajudar a criança a controlar os seus impulsos. Então, ela quando está na dosagem correta e aferida de forma certa, ela vai contribuir para o sucesso dessa criança, porque senão ela começa a fazer um monte de coisa e não termina absolutamente nada. Então, esses são alguns dos mitos, mas tem muitos outros mitos. A gente fala da criança, mas não tendo essa cura ou esse acompanhamento, ela vai se tornar um adulto. E esse adulto se torna como? Pois é, e aí a gente fala um pouco dos sinais, né? Como é que a gente entende ou percebe o TDAH, né? O transtorno de desatenção com hiperatividade, né? Déficit de atenção com hiperatividade. Então, essa criança, ela é desatenta, ela começa atividades e ela não consegue concluir, ela é muito inteligente, mas o cérebro dela é muito agitado, tá sempre muito no futuro. Como é que a gente ilustra isso, Glória? A gente ilustra da seguinte forma: ela é uma biblioteca totalmente desorganizada. Então, eu preciso de um livro e não vou conseguir encontrar. Por isso ela tem dificuldade em a obedecer regras? Perfeito. Exatamente. Ela nem ouviu a regra.
o cérebro é tão agitado que ela nem ouviu a regra. Não tem tempo de Não captar, tem né? o tempo de captar, perfeito. Então, essa criança, ela vai, não vai conseguir ser organizada. Sim. Perceba que eu falei, não vai conseguir. Não é que ela não quer. Ela não vai conseguir sem o devido suporte. A gente não está falando aqui também de um prognóstico definitivo, tá? Então, ela começa atividades e não termina. O TDAH, né, mais forte, que a gente fala, bem mais característico, que é aquele que o médico vai diagnosticar ali no primeiro momento, a criança é muito agitada, levanta, senta, fica toda hora com movimentos psicomotores, né? Ela fica rodando, e isso causa para o educador, para os pais, para os cuidadores, muito estresse, porque não Sim. entende e acha assim, não, eu não estou disciplinando da forma certa. Então é isso. Essa Perfeito. criança precisa de um olhar diferenciado. A importância do pai, né? Dos pais ali, o acolhimento, a atenção. Aí nesse livro em si, o que o leitor vai se identificar e vai perceber ali para tirar de propósito, de acrescentar na sua vida e carreira? Primeiro que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Sim. Então, antes de rotular uma criança, pais, educadores e uma sociedade, porque acontece também a questão da sociedade, né? Essa criança, ela vai para um shopping, ela não consegue organizar os pensamentos e se manter comportada, então ela é rotulada ali também. Então, o que o leitor pode esperar? Primeira coisa que o leitor, eu convido a todos a se questionar se seu filho, de fato, não está sendo educado ou se ele precisa de um suporte para entender e colocar em prática essa educação que você está dando. Se você não estivesse dando, você não estava se preocupando se ela está boa ou não. Então, a dúvida é um bom conselheiro. Então, adquira meu e-book, tá? Vocês podem ler, aprender, se informar. E ele é um primeiro passo, porque depois disso, a escola, os pais vão precisar estar em uma aberta comunicação para ajudar a criança a ser única como de fato ela é. E como a gente vai adquirir esse livro aí? Pois é, vocês podem acessar, né, o meu Instagram, Glória, psicóloga Glória Libânio, tá bom? E podem também entrar em contato, né, com a minha secretária, a Carol, que ela também faz essa distribuição para vocês que vão comprar, que vão adquirir, tá? E tá em alguma plataforma ou é bem Tá. direto mesmo? Tá, sim, ótima pergunta, ela tá no Hotmart, tá? Vocês podem adquirir lá. Como é o nome do livro? Sim, Mentes Infantis em Movimento, TDAH infantil. Um guia completo para pais, educadores, isso, para acolher essa criança e para que ela seja... A doutora também atende consultório? Atendo também consultório, tá? Marcação de consulta também. Posso deixar o número de telefone? Deve, claro. 719-9337-5422. Pode passar o endereço? Posso sim, fica no CEO, tá? Ali na Tancredo Neves. Salvador, né? E Salvador, exatamente. Mas eu atendo o mundo todo, tá? Através de videoconferência. Também faz esses atendimentos online, Também né? faço português e espanhol, tá? Ai, que maravilha! Nossa! Um grupo de mentorias que eu venho acompanhando. Eu estou tendo esse grupo. Que maravilha. Que Esse movimento que maravilha. Conexões em Mente é um grupo que você também, acessando lá meu Instagram, pode também encontrar na bio, né? O link para você entrar no meu grupo. É um grupo que dissemina informações
Voltamos com mais duas extraordinárias, né, Rita? Com certeza. Estamos aqui com Maiana Paraíso e Adriana Marcelli. Vamos conversar um pouco sobre esse universo da sororidade feminina. Sim. E falar sobre esse desenvolvimento econômico sustentável de Camaçari com a mulher nessa liderança da secretaria. Olha, e aí a gente tem economia, sensibilidade e propósito, né? Isso, Adriana? Sim, verdade. Ser mulher nesse campo, muitos olham de uma forma, como assim? Né? Geralmente é liderada por homens, né? Mas nosso prefeito Caetano teve essa sensibilidade de colocar uma educadora. Sou educadora no município há mais de 30 anos, sou psicanalista, né, psicopedagoga, trabalho há muitos anos na cidade, me dedicando tanto ao social quanto à parte de educação. E quando ele tem esse olhar, né, sensível, porque o desenvolvimento econômico não se fala só de números, se fala de ser humano primeiro, de desenvolvimento humano. Né? A gente precisa desenvolver o ser humano para que ele possa desenvolver o sistema econômico. Então, a gente vem com essa sensibilidade. Eu estou com uma equipe muito boa, né, que está focada em fazer o melhor, né, e começamos a gestão já de uma forma diferenciada, né, nos preocupando com o trabalhador, né, com a empregabilidade, esse trabalhador que estava realmente há muito tempo desassistido. Então, a gente tem lá o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador, que é o CIAT. Sim. Esse CIAT estava desativado praticamente, não tinha uma funcionalidade com um objetivo, com um propósito voltado para o trabalhador. Então, nós estamos agora nessa nova gestão resgatando isso e resgatando a dignidade. Porque esse trabalhador que está sensibilizado, que está sofrido, que está sem uma escuta ativa, então nós fizemos o núcleo psicossocial, onde a gente tem uma psicóloga, a doutora Jaqueline Luz, que está fazendo um trabalho lindo na coordenação e fazendo com que a gente possa aplicar a NR1, que é a lei que traz essa questão da saúde mental, né, e do cuidado com o trabalhador. Então, a gente está despertando isso nas empresas para que eles tenham esse cuidado e cuidando daquele que está em busca, né, de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Fantástico esse projeto de acolhimento, né, que é daí que a gente vem com o desenvolvimento. Primeiro eu acolho, depois eu desenvolvo. Isso. Fantástico, a gente vai falar sobre também cidades inteligentes que você está construindo em Camaçari. Sim, E é justamente sim. esse passo a passo que a gente começou a falar. Primeiro o humano, depois o econômico, e aí a gente constrói o quê? Essa cidade inteligente, que você vai falar exatamente como é esse projeto, tá? Sim, sim. Mas a Adriana também está aqui para falar sobre humanização, né? Isso, Adriana. Maiana. Adriana. São mulheres, são mulheres com o mesmo propósito, bem, né? Isso- ainda bem que mas que tem. você, Maiana, é focada nessa questão da mulher, né? Do empoderamento da mulher, de realmente trazer para a mulher um novo olhar, né? Uma nova percepção de vida. Como é que você faz isso? Sim, no momento eu estou sendo uma das coautoras do livro da Dayana, Nossa, o minha Mulher flor. 360 Graus, né, que a Dayana coordena lindamente, um projeto lindo, maravilhoso, porque nós mulheres nosso dever, assim, como mulher, é ancestral, né? A força que vem das nossas mães, avós, bisavós e de todas as mulheres que vieram antes da gente. A gente tem essa força como mulher, mas a gente esquece. A gente esquece ou melhor, a gente nunca ouviu. Muitas vezes que isso é ancestral, que existe sim essa força, né? Embora a gente veja que hoje a gente precisa cuidar do emocional de uma outra forma, a gente tem a força, o lado da força também para nos ajudar, né? E por que não umas mulheres ajudando as outras? Sim. Quando eu vi esse capítulo do livro, que a Edneia, que é outra coordenadora maravilhosa, me apresentou,
eu fiquei encantada, né? Porque eu via muitas mulheres falando mal de outras mulheres e me entristecia com isso. E agora ver que existem, sim, redes de apoio dentro do empreendedorismo, porque empreender é muito difícil. É muito difícil e muitas empreendedoras se sentem sós, né? Dentro desse caminho, ele pode ser um pouco mais leve. Sim, Mai. Se a gente colocar a mentoria e ter um pouco de sororidade, um pouco mais de atenção, como as outras mulheres, isso vai ficar mais leve. E é isso que eu coloco no meu livro. No meu livro, não, no meu capítulo do livro. Seu livro, seu legado. Meu capítulo também, meu livro também, porque eu faço parte. Sim, claro, né? Ali está a sua voz, né? Com Tá a sua certeza. construção, está o seu caminhar. Você traz essa história belíssima como uma questão motivacional realmente para as mulheres, né? De superação, de uma nova percepção, novos olhares. Acredite em você. Com certeza. Eu trago um pouco da minha história também, porque eu tive 3 AVCs. Tive um caminhar dentro dos AVCs, não caminhar, mas dentro dos AVCs eu tive problemas de equilíbrio, perdi todo o meu equilíbrio, tive que parar a faculdade e tentei voltar à vida, né? Me reinventar através de empreendedorismo. Mas o meu erro foi não saber trilhar o caminho, não ter com quem eu procurasse, Sim, porque ajuda. na época que eu tive, não era tão fácil e tão simples assim a gente encontrar pessoas, redes de apoio, Sim. pessoas que apoiassem. E eu procurava esse apoio na minha família, mas a família às vezes não tem, eles não apoiam porque não sabem. Mas, na verdade, todo o lado sombra da gente é para a gente chegar na nossa luz. Com O que está aqui certeza. fora que a gente busca está dentro. Quando a gente encontra um monte de nãos, é onde está o nosso sim. Não é isso, Adriana? Verdade. E aí você constrói, então, a cidade inteligente. Menina, Fala pra vai gente. Obrigada, Maiana, na sua história. E essa rede de apoio é de fundamental importância. Sim. E o poder público pode oferecer isso de uma forma consciente. E a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolve essa parte. E a cidade inteligente está interligada nisso, porque é a escuta ativa dos Sim. problemas da sociedade. Então, quando o nosso gestor lá na transição falou, quero uma cidade conectada, eu quero uma cidade inteligente. Como é essa cidade inteligente? E aí nós tivemos grupos de diversos segmentos da sociedade discutindo essa cidade inteligente. Não foi algo imposto. Então, nós discutimos ali, tinham advogados, tinham médicos, tinham engenheiros, tinham pessoas do serviço social, né? Tínhamos de diversos segmentos da sociedade e aí a gente pensou como seria essa cidade inteligente. E o prefeito Caetano, a pastora Dea, né, a deputada Ivoneide Caetano, trouxe muito essa questão de ouvir a sociedade. O que é que a sociedade quer? Então, não é só conectar a tecnologia, Sim. é conectar pessoas. É uma cidade curada. Curada. E Que aí lindo. vem a sustentabilidade, Que lindo. né? O cuidar do ambiente, né? Do meio ambiente. Camaçari que temos um polo industrial, né? Como a gente conscientizar essas empresas a reciclarem, a trabalharem com a questão da sustentabilidade, Sim. de plantar mudas. Perfeito. Né? Então, a BioID chegou... Agricultura familiar, A BioID nossa. chegou com essa energia limpa, que é a questão do carro elétrico, para fazer com que essa mudança já comece. Né? Que as pessoas comecem a ter essa conscientização do meio ambiente, da questão do combustível, né? Não está poluindo o meio ambiente. Então, vem com hidrogênio verde, né? A questão também dessas empresas. A BioID plantou mais de 3.000 mudas, né? Há pouco tempo e vai plantar 40.000 nesse período que ela está se instalando, né? Então, isso faz com que o poder público interfira de uma forma positiva
Com né, certeza. na cidade. A E aí a gestão- gente já é. vai transformando. A gestão transformando dessa ideia, vidas. desse projeto, é aí da cabeça brilhante? Não só minha, é isso que eu digo. Não, mas eu quero saber o né? seguinte, não só sua é que a gente não constrói sozinho, mas a Isso. semente vem de alguém. Foi de Sim. você? Não Ah. foi de mim, eu sou humilde para falar. Essa questão veio realmente do nosso prefeito. Do prefeito. Do prefeito. E de você, e do agora- prefeito, essa semente ele te entregou, então Essa responsabilidade, exatamente. E vamos né? então fazer essa raiz, né? Isso. Ah, que Porque a gente planta a semente, mas aí a gente tem que regar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que dar ideias. Aí vem as outras né, ideias, as outras secretarias. Adriana, tem também. alguma dificuldade nesse caminho aí por ser mulher? Trabalhando na economia, tem um lado sensível, né? O lado sensível que eu falo, que é o lado humano, né? Eu olho muito humano, mas ao mesmo tempo você também tem a economia, que é o dinheiro, que é o Pulsante, movimento, que é a né? energia monetária. Né? Você tem duas energias aí que você trabalha. Então, Sim. é um campo de desafio. É um campo de desafio, né? Não foi fácil, certo? No início a gente pegou realmente sem sistema, a gente precisou entender como é que estava essa secretaria e realmente estava abandonada, sem a gente ter muitos dados. Mas aí o que foi que eu fiz? Tudo é conhecimento, é estudar, É né? Se libertador. qualificar. Conhecereis a Então, verdade, que é libertador. Pois é, bem isso. Então, eu fui realmente, né, estudar, ver quais eram os dados, né, do sistema. Em 3 meses, a gente teve um resultado positivo. Sabe o quê? A gente bateu no CAGED o número de empregabilidade Uau! de 2024 todo. Olha, o que é você trazer uma nova, né? Uma nova visão, desconstrução, uma nova energia, pensamentos, né? Valorização. Porque do valorizar, empreendedor, né? Daquele micro até o grande, porque a nossa secretaria trabalha do comércio, do microempresário até o grande empresário, fantástico, né? Mas, então, você está vendo que ali mulheres como você construindo e acolhendo e levando, na verdade, a sua história, né? Saindo do papel e vamos aqui para a prática, né? E você traz essa questão no livro, dessa sua história lindíssima de superação, que no meio das sombras você trouxe a sua luz. Conta a sua história. E daí, qual é o seu caminhar futuro? Mentorar mulheres? Quais são os seus projetos? Então, eu estou realizando um curso, estou me qualificando, né? Estou realizando um curso de um líder transformador para entrar nesse mundo dos projetos. Estou com a Edneia também, a gente está conversando de fazer algo, montar um projeto de economia doméstica para as domésticas, para as mulheres mais simples, né? As donas de casa, que elas têm às vezes um grande potencial ali. E por que não transformar e não melhorar a economia da sua residência e às vezes trabalhar em cima desse potencial, porque não a gente pode pensar nisso futuramente, né? E então são pequenas coisas que estão surgindo agora. Perfeito. Olha, qual é o seu Instagram, Mai? Maiana S. Paraíso. Então, as mulheres que querem te seguir, que Podem. querem estar ali também observando, crescendo junto com você, novos caminhos, é só seguir você ali. Só e também me você seguir. pode ir no direct e conversar com você, né? Com certeza, com certeza. Estou Adriana, Sim. deixa para o pessoal de casa, da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo, essa mensagem fantástica de uma mulher, né, que assim, acredita em um homem, porque você acreditou no seu prefeito. E por esse olhar de conexão, de construção, um abraçou o outro e hoje faz cidades inteligentes. Que lindo, que cura para o nosso planeta. Porque como a gente fala, que você falou da ancestralidade, o planeta Terra é Gaia, é uma energia feminina, não é masculina. Né? Então fala para o pessoal de casa sobre esse juntar, né? Dessa energia masculina com a energia feminina e que a gente traz o acreditar juntos e juntos construímos para o meu povo. Sim, com certeza. Eu sempre falo como terapeuta holística, como psicanalista, que o ser humano, ele não é um ser individual.
nós carregamos conosco as duas potencialidades, Com o certeza. masculino e o feminino. Somos eternos hermafroditas. Pois é, e nós precisamos entender isso e tornar isso fluido. Esses E sagrados esses educados, né? sagrados. Unidos e educados. Pois é. E honrar, como você falou, toda a nossa ancestralidade, né, de mulheres fortes, porque nós estamos aqui hoje, porque muitas morreram, muitas lutaram, e a gente precisa ter essa força, essa determinação. Essa admiração uma pela outra, Uma né? pela outra. Eu acho que quando nós nos juntamos em um propósito, Sim. nós conseguimos com mais facilidade. Então, nós precisamos nos apoiar. Não foi fácil, como eu disse, foi um desafio. Muitas vezes eu parei e pensei, vou desistir, porque eu saí da minha zona de conforto, que eu estava, né, no meu emprego, com a minha empresa, com minha família. Que maravilha que você saiu. Olha, não foi fácil, não. 2020 a pandemia veio para dar esse saculejo. Mas hoje né? você sorri de tudo. E aí, realmente, a gente percebe o quanto é importante a gente estar a serviço. Isso. Então, eu me coloquei a serviço. Foi A chamada? partir do momento que a gente passou toda aquela situação e eu perdi minha mãe de Covid e que era uma mulher forte, uma mulher determinada, mas que me dizia assim, Adriana, não tenha medo. Eu te dei algo que ninguém vai te tirar, que é o conhecimento. Então, você entra e sai da onde você quiser. E você pode voar para onde você quiser. Então, esse fortalecimento é muito importante. E que todas, independente das dificuldades, independente das situações que nos colocam à prova, se vamos conseguir ou não, o importante é a gente olhar para frente, ter foco e não desistir. Olha que mensagem linda. Gratidão, Maiana. Gratidão, Adriana. Obrigada pela cura de vocês, né? Espalhando o seu servir, a sua luz. A gente precisa entender que, como ela falou, né? Ninguém anda sozinho, nem aqui, nem lá em cima. Então, onde a gente está é exatamente onde a gente tinha que chegar. Quem é o próximo agora, Dai? Meu amor, obrigada, Adriana. Obrigada, Nós que Maiana. agradecemos. Nada. Gratidão. A Gratidão. próxima agora é Iana Melo, fisioterapeuta. Vamos conhecer essa jornada empreendedora. Isso, vamos para Iana. Retornando aqui com Iana Melo. Olha que prazer, ela é fisioterapeuta. Também tem aí a ligação com o Pilates, mas a gente vai falar como empreender exatamente na fisioterapia, tá? Daiane da Paixão teve que dar uma saidinha rapidinho aqui na Band, uma questão assim de uma reunião, mas daqui a pouquinho tá aqui com a gente. Iana encontrou ela nos bastidores, né? Isso, Iana. Sim. Como empreender na fisioterapia? A gente está falando de saúde e também está falando de empreendedorismo. Assim, casa isso aí? Então, bom dia, né? Primeiro agradecer imensamente assim, o convite, me senti muito feliz, muito honrada, porque é uma trajetória que a gente vem construindo, um passo a passo, e eu recebo esse convite como um reconhecimento dessa trajetória que eu considero de sucesso. Com Até certeza. porque, como você falou, saúde e empreender são duas áreas extremamente distintas. A gente não aprende a empreender, a gente aprende a ser fisioterapeuta, a cuidar do outro, né? Então, realmente é uma trajetória desafiadora e mais gostosa. Ainda mais mulher, né? Que a mulher, ela tem um lado, sempre teve, a gente tem a sensibilidade, um lado bem humano. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo o meu servir, a minha cura, né, através do meu profissionalismo, esse mesmo tempo eu também estou empreendendo. Então, também estou pro lado financeiro. E como é que você começou a fazer isso? Então, eu costumo dizer que o empreender na minha vida, né, como empresária, vamos dizer assim, não foi nada planejado. Eu simplesmente morava em Salvador, já há 10 anos, como fisioterapeuta. Aqui em Salvador eu trabalhei em áreas diversas, mas não empreendia. Literalmente falando, porque a gente é empreendedora desde que a gente tem um CPF, né? Sim. Então, a gente é fisioterapeuta, a gente presta serviços, a gente trabalha em clínicas, em hospitais, então a gente não deixa de ser uma eu presa, né? Como a gente costuma falar. Mas como realmente empreendedora, foi simplesmente acontecendo. Eu quis voltar para o meu interior, depois de 10 anos morando na capital, e eu vi uma oportunidade de abrir o meu próprio estúdio de Pilates lá em Valença. Então, foi aí que eu conheci o Pilates e eu retornei.
até chegar à Clínica Harmonia do Corpo, que hoje é uma clínica que atende vários serviços, oferece vários serviços, temos atendimentos com outros colegas, com outros profissionais, não só na fisioterapia, mas até chegar lá foi uma construção gradativa, foi um passo a passo, até chegar ao que somos hoje, que é a Clínica Harmonia do Corpo. Mas não foi nada planejado, que eu digo, no papel. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou construir um consultório, hoje eu vou fazer... Não. As coisas foram acontecendo. O rio foi levando, Foi levando. O fluxo. O colega foi chegando, posso atender aqui? Vixe, agora não tem mais espaço. Vamos Foi construir se mais um formando. consultório. Olha. Posso chegar, posso atender com vocês. Agora só construindo os consultórios em cima. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje temos quantos consultórios? Hoje somos 8 espaços dentro da clínica, 10 espaços dentro da clínica. Envolve não só fisioterapia, mas a gente tem nutricionista, a gente tem acupunturista, a gente tem RPG, a gente tem psicólogos, psicanalista. Temos todos os serviços de área de saúde e beleza, como design de sobrancelhas, manicure, spa dos pés, enfim. Olha, saúde e beleza. A gente oferece uma gama de serviços, né, voltados não só para saúde, mas também para o bem-estar, que também tem a ver com a nossa saúde mental, né? E está super ligada. A questão de plano de saúde tá utilizando lá ainda, porque a gente, muitas clínicas tiveram umas questões de um probleminha aí com o plano de saúde. Não estão cobrindo muitas coisas, né? Mas está tudo bem? Na fisioterapia, plano de saúde é um grande desafio também. Uhum. É diferente de uma consulta médica, que você faz uma consulta e está tudo certo. A fisioterapia, por vezes, é uma fisioterapia continuada. É um paciente que vai precisar fazer essa fisioterapia por muito tempo ou até pela vida toda. Porque a gente entende que um idoso, ele por si só já tem uma condição fisiológica da senilidade, onde todos os processos fisiológicos dele tendem a declinar. Ou ele faz algo para retardar isso e manter uma autonomia funcional, uma funcionalidade, uma independência, ou essa perda vai ser muito mais rápida. Né? Então, se esse idoso ainda está associado a uma cirurgia, a um pós-operatório ortopédico, a um pós-AVC, a alguma outra patologia, isso fica muito mais complicado. Então, aí os planos de saúde, eles não sei se não entendem, não sei se tem um custo alto, enfim, não faço parte desse mérito. Mas aí a gente tem grandes desafios, né? Em termos, das vezes, ele não autorizar, ou autorizar e não pagar depois. E o paciente precisar, né? E já vem esse lado humanizado, né? De que como é que eu faço agora, né? Então, você falou desse lado humano. Eu hoje sou muito tranquila, sou muito humana. Eu acho que a gente está aqui para servir, né? Se a gente tem esse dom de cuidar, de tratar do outro também, mas eu tenho que entender que eu sou uma empreendedora. Então, lá eu não posso ser uma ONG, eu não posso ter serviços gratuitos, assim, não é o foco da clínica, né? Uhum. É óbvio que nós temos a nossa parte, sim, de oferecer, de doação, de gratuidade. Mas a gente tem que entender como empreendedora que a gente não pode ter filantropia. Com certeza. Eu estava falando que você estava numa reunião rapidinho, já retornou nossa Dai e com a pergunta para a Iana. Minha amiga, quero saber toda essa motivação e os possíveis erros, né, que acontecem nessa jornada de uma vida e carreira de uma mulher em fases iniciais e no decorrer do processo, Iana. Como eu estava falando a ela, né? Nós que formamos na área de saúde, não nos formamos para empreender. Não nos formamos para gerir, para ser líder. A gente não tem essa formação na faculdade. É uma lacuna muito grande. Porque eu acho que independente da gente ter um CNPJ, a gente precisa ter um CPF muito forte para então virar um CNPJ forte. Então, independente se a gente trabalha com outras pessoas, lá no meu estúdio, na minha clínica, eu tenho outros colegas que trabalham comigo, que fazem parte da minha equipe. Independente disso, ele precisa ter o nome dele muito bem firmado. Independente dele ser CNPJ ou não, né? E a gente não é preparado a isso na faculdade. Então, é um desafio muito grande. Eu costumo dizer que eu não considero erros, porque eu acho que a gente pode ter decidido por alguns caminhos que não deram muito certo, mas não que foram erros. Eu sou extremamente cautelosa, sou extremamente racional, às vezes até demais. Então, eu acabo tomando minhas decisões com muito cuidado, com muito critério. É porque o profissional, na verdade, a gente tem que ter nele a confiança, né? A confiança traz a credibilidade, como você falou, deste profissional. Sim. É um critério realmente que você tem que ter em qualquer espaço que seja seu, ainda mais que atenda ali o lado humano. Então, essa credibilidade, essa confiança, porque não é a sua clínica, são as pessoas que estão na sua clínica, que fazem a sua clínica, né?
Hoje, onde fica a clínica? Em Valença, Bahia. Olha, Valença! Mas a gente também pode ter acesso a ela no Instagram? Sim, o Instagram da gente é o Clínica Harmonia do Corpo. E lá a gente tem todos os serviços, temos o nosso movimento diário pelos stories, temos o movimento diário pelo feed, né? Mostrando nossos resultados, nossos atendimentos, todo o funcionamento de lá. Acontece sempre algum evento, você sempre está fazendo, tipo assim, alguma vivência, algo do tipo que possa unir todo mundo, ou até mesmo oferecer, né? Fazer um evento oferecendo esses serviços para todo mundo. Tem Sim, algo sim. assim? A gente iniciou há 2 ou 3 anos, né? Depois da pandemia, a fazer alguns eventos populares, não só para divulgar a clínica, mas também para alcançar outras pessoas, né? E eventos internos também da clínica. Como é uma clínica grande, nós precisamos, inclusive, conhecer quem faz parte da clínica, né? Então, o último que nós tivemos foi o nosso São João, e aí foi nossa confraternização com todos os pacientes e todos os profissionais da clínica, né? Mas esse foi um evento mais interno e para familiares, né? Importante que os familiares também estejam lá, que conheçam, né? E a gente faz eventos externos, né? Mas é uma coisa recente. Como eu falei, como nós não somos preparados para. Agora eu tenho uma equipe, em que essa equipe agora a gente está nos movendo para esse tipo de serviço. É bonito na fala de Ana, esse gerenciar das emoções, do tratamento da sua equipe, das pessoas, não coisa, né, Rita? Exatamente. Isso é muito raro a gente encontrar nas empresas, né, os gestores em si, saber lidar com pessoas, porque eu lido com pessoas e não com recursos. Sim, agora ela tá falando também, a gente começou a falar aqui sobre o empreender exatamente na fisioterapia. E a gente percebe que ao decorrer do caminho, ela vem com o lado profissional dela e construiu essa clínica. Sim. Me fala assim, esse início desse desafio, uma mulher, né, fisioterapeuta, e agora eu vou passar para o lado de empreender, ou seja, meu lado financeiro também, alinhado ao que eu sei fazer com amor, que é a minha profissão. Como foi que se deu esse desafio? A virada, eu nem digo que foi o desafio, porque como eu falei, as coisas foram acontecendo. Eu não me enxergava como empreendedora, como dona da clínica. Eu me enxergava como as coisas foram acontecendo. Não tinha essa percepção, esse olhar, né? De uns 3 ou 4 anos para cá, que eu comecei a participar de alguns cursos e mentorias voltadas para a gestão de clínicas e de estúdio de Pilates. E aí teve a viradinha de chave, né? Eu costumo dizer que nada ali foi sonhado e planejado, mas hoje cada detalhe é realizado por um fruto de um sonho muito amado. Então, desde a escolha de cada colega que está lá, não é apenas levar um currículo, como você falou, o lado humano, né? Eu tenho muito esse olhar para cada um deles. Eu digo, vocês têm que ter os seus nomes muito bem firmados dentro da clínica. A clínica é só uma estrutura física. Uma estrutura física com blocos e paredes e equipamentos. São vocês que fazem a clínica. Então, como é bom, às vezes, um paciente chegar e eu quero fazer fisioterapia com tal fisioterapeuta. Eu digo, esse entendeu tudo. Olha, que né? maravilha. Porque eu preciso, inclusive, desvincular o meu nome. Eu sou de Valença, sou nascida, criada, minha família é conhecida na cidade. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer comigo algo que eu nem tenho competência para. Então, eu costumo dizer isso a eles, né? Então, é um desafio constante, né? Mas essa virada de chave aconteceu pós-pandemia. Perfeito. Olha, Ana, a gente vai continuar essa conversa no próximo podcast, né? Isso, Dai? Porque ela tem muito o que conversar, ela tem muito o que falar pra gente, principalmente essa trajetória, que é a história de vida e carreira dela, dessas mudanças de chaves, desses novos pensamentos, novas percepções, buscas constantes, até que eu cheguei aonde eu cheguei. Aí, senhor, né, da sua clínica, e Ana poderosa, e essa fisioterapeuta que atende a todos nós. Gratidão, Ana, pelas suas informações, o seu conhecimento, o seu servir, estar aqui no nosso podcast. Obrigada a vocês pelo convite, né? Como eu falei, me senti muito honrada, muito feliz e grata pelo reconhecimento dessa trajetória. Amei estar aqui com vocês. Dia 18 estarei aqui novamente. Vai ser uma honra estar aqui. Vindo de Valença, a chuva quase me pega, eu fiquei preocupada. Mas veio. Iniciou no momento que eu viajei. E Ana, muito obrigada. Sucesso total.
E a sua carreira é algo que inspira, referência. E tenho certeza, tanto Valença como a adjacência, os jovens que estão aí na linha da fisioterapia, vamos empreender. Tem como. Os desafios sempre existirão. Agora, caberá sabedoria e expertise de mercado para lidar com as circunstâncias e continuar nesse abrir de caminhos, né, nessa visibilidade. E vamos agora Com o quadro Auri Silva e Saúde Integrativa com o Dr. Fernando Borges. Uau! Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café com Propósito do quadro Saúde Integrativa. Eu sou Auri Silva, entusiasta do autoconhecimento e amante das terapias integrativas. E hoje eu recebo aqui na dependência da Rede Band um play de sucesso, o Dr. Fernando Borges, que vai falar sobre dor crônica, sobre a instabilidade da nossa coluna, que pode mexer com todo o nosso sistêmico. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui, uma honra conversar com vocês sobre o que eu amo, que é tratar o próximo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da sua especialidade, do que você trata. Certo. Eu sou ortopedista, eu faço intervencionismo em dor e procedimentos minimamente invasivos, né? E essa jornada já tem um tempo que você está aqui na Bahia, né? Vejo que tem muitos resultados que você traz com essa inovação da ortopedia regenerativa. E você fala muito sobre a síndrome de Atlas, que é algo que tenha ocorrido e inovador, né? Para a nossa medicina tradicional. Eu observei que as pessoas, a grande maioria, começa a ter problemas relacionados ao quadro mais de desvio de eixo relacionado ao plano gravitacional. Então, aquela pessoa que está no seu dia a dia sentada ou fazendo outras atividades que tem um certo desvio do eixo gravitacional, até mesmo funcional, começa a ver um padrão de sobrecarga e aquele padrão de sobrecarga ele é lesivo, gera problemas para aquele paciente e aquela inflamação desencadeia vários outros problemas. Sim. Que eu chamo de síndromes, né? Sintomas, vários sintomas. E eu usei muita referência do Atlas porque ele é o titã que foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas, né? Então ele fica lá naquela situação que aumenta mais ainda a sobrecarga na sua coluna, no seu ombro, no joelho, e é o que as pessoas hoje em dia estão tendo, né? Essa síndrome da imobilidade, essa síndrome das dores crônicas vem relacionado principalmente mais a essa questão do eixo gravitacional que não está de acordo. Então, o nosso corpo ele começa a entrar em desordem e começa uma cascata de problemas que essas cascatas de problemas que se resume, tenta resumir através de um relato de uma síndrome, né? E por isso, né, as pessoas que às vezes não estão informadas sobre essa síndrome acabam aqui tratando só a dor, né, sem tendo essa base da raiz, de entender que tem uma instabilidade. E eu vejo que essa síndrome também ela é baseada em 3 pilares, que é o funcional, que é o energético e que também é o neurofisiológico e o biomecânico. Isso. Basicamente, a maior parte da síndrome ela começa com a questão mecânica do corpo. Então, um corpo novamente fora do eixo, ele vai gerar depois a lesão. Essa lesão ela vai gerar uma cascata de problemas, tanto a questão mental como também bioquímica. O paciente, por exemplo, com uma lesão crônica, com inflamação, ele vai começar a liberar mais cortisol no corpo. E aquele cortisol vai levar uma cascata de estresse, um cansaço excessivo. Então, as pessoas elas começam a identificar que no seu dia a dia elas estão dormindo cansada, acordando cansada, elas estão mais irritadas, elas estão cada vez mais com uma situação de desespero, que é o que acontece com muita gente que está por muitos anos com dor crônica, né? Sim. O nosso corpo ele se adapta, você vai se adaptando à dor, mas chega um momento que aquela dor e aquela limitação ela vai deixar você preso. Você começa a se ver preso dentro de casa. É como se você, do nada, ou ao longo dos anos, não conseguisse mais ir para uma praia, fazer o esporte que gosta, fazer tudo aquilo que ama. E isso que dá desespero nas pessoas. Elas começam a parar de fazer o que realmente gostam, né? Exatamente. E com isso vem outras patologias associadas, como a depressão, né? Como a síndrome da imobilidade, como você falou. E no seu consultório, na sua prática clínica, doutor, como que você consegue perceber, né, que esse paciente vem com a síndrome de Atlas e como a gente pode observar e prevenir?
Tudo começa com um relato de dor, só que essa dor antes era um exemplo, no joelho. Sim. De repente a dor está maior agora na lombar. E depois fica passeando. A dor está na lombar, vai para a cervical, agora é no ombro. Então essas dores que ficam toda hora mudando, Sim. é relacionado a um sistema de compensação do seu próprio corpo. Um corpo que ele está desorganizado, ele começa a jogar a sobrecarga para outro ponto. Então, Sim. se de repente um quadril está reclamando, o que vai acontecer com aquele paciente? Ele vai defender aquela região e Sim. vai jogar sobrecarga para outro ponto. Então, o paciente ele começa a ter vários quadros de desgaste, só que não só apenas no quadril. É basicamente um problema sistêmico. Sim. Então, se de repente você está com um problema no quadril e apenas trata do quadril, mas não trata as outras partes, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai deslocar para outro ponto a sobrecarga, aquele paciente ele vai achar que resolveu, só que daqui a alguns meses, opa, doutor, estou com uma dor lombar, Sim. não sei o que está acontecendo. Tem um histórico de já ter feito o procedimento no quadril, mas agora a dor está na lombar. O que aconteceu? Ou seja, está tudo conectado. Sim. Na verdade, o problema é sistêmico. Sim. O problema é sistêmico por quê? Porque a gente, no caso, o ser humano, é um corpo só. Sim. Se, de repente, o eixo está desviado, o que vai acontecer com o nosso corpo? A gente vai ter vários problemas relacionados a esse desvio do eixo. Sim. E é basicamente física. A alavanca. Aquela alavanca vai fazer com que uma cabeça, de repente, de 5 quilos Sim. se transforme num peso de 25, dependendo da angulação. Não estou apenas falando da coluna, mas como o corpo como um todo, todo o sistema musculoesquelético, ele entra nessa questão. Aí é que tá. Só estou falando basicamente da questão funcional e estrutural, mas também tem a questão bioquímica, Sim. mental. Sim. Aquele paciente com dor crônica, ele vai ter uma tendência a quê? A ter uma depressão, Sim. aumento também da ansiedade. Por quê? Porque basicamente essas inflamações aumentam o cortisol no corpo. Sim. E ele tem uma cascata de coisas que vão fazer ele estar num ambiente hostil. Então, um ser humano, uma pessoa que era alegre, quando ela está com dor crônica, ela não consegue raciocinar direito. Ela começa a ter uma certa tendência a achar que tudo vai dar errado na vida. Uma irritabilidade. Uma irritabilidade. Um relacionamento que eles não estão mais conseguindo ter no trabalho. O próprio burnout. Aquela vontade de não sair da cama, porque sabe que vai ter um dia mais difícil. Sim. Então, tudo isso está relacionado a essa síndrome. E as pessoas elas têm que entender que tudo depende também delas. Sim. Eu, como profissional, monto um método, faço aquela pessoa sair daquela situação de imobilidade ou até mesmo começar a se movimentar mais, melhora a qualidade de vida, só que ela tem que ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa pode ser uma etapa que ajude, uma intervenção minimamente invasiva, que de imediato o paciente já inicia um tratamento de fortalecimento de estruturas para alinhar melhor o seu corpo. E depois tem que ter um certo acompanhamento na terceira etapa, onde o paciente ele vai mudar o estilo de vida, melhorar a ergonomia, ir atrás de um esporte e tudo mais, para não voltar a esse ciclo da dor crônica. Porque não adianta apenas tratar de forma pontual a intervenção e o paciente ele não ter realmente a consciência e principalmente um acompanhamento. Porque o problema ele se torna de repente resolutivo de forma na hora, acontece, mas depois ele se torna paliativo, porque a dor volta. E aquele paciente, toda vez que volta a dor, volta do desespero. E eu digo mais, em algumas pessoas volta até pior, porque ela não tratou. Sim. Nossa, gente, esse conhecimento é muito valioso, porque quando não se trata a raiz, a causa, né, realmente a dor volta e volta com mais uma outra causa, né? Exato. Porque essa instabilidade ela vai tomando posição. Você falou uma questão anteriormente lá nos nossos bastidores, falando sobre a idade, que o fator da idade tem uma interferência nesse resultado de estabilidade da nossa coluna. Exato. Queria que você falasse um pouco desse... Quando a gente é mais novo, a nossa capacidade regenerativa é maior. Sim. Só que à medida que a gente vai evoluindo na idade, a nossa regeneração ela vai diminuindo. Então, a degeneração começa a ganhar da regeneração. Sim. Tudo no nosso corpo ele regenera. Só que, por exemplo, um joelho que ele é muito desgastado, ele vai começar a fazer o quê? Uma situação de desgaste excessivo e aquilo ali não consegue uma reversão.
entendeu? Então, quando a pessoa vai sendo mais idosa, a regeneração ela dificulta. Então, Sim. aquela pessoa de maior idade, ela vai ter mais tendência a ter, no caso, o quadro sindrômico. Sim. E lá no seu consultório você já trata esse tipo de paciente? Chega muito paciente idosos? Trato tanto atletas até idosos também, Sim. muitos idosos e jovens. Cada vez mais a síndrome está dando nessas pessoas mais jovens por conta da questão Do estilo de vida. do estilo de vida, do Sim. home office, a imobilidade, várias outras coisas que estão levando esse problema. Que maravilha. E como faz para encontrar você na rede social, a nível da clínica? Aonde você atende aqui em Salvador? Eu atendo no consultório no Aliança, eu atendo também no Caminho das Árvores. Sim. E atendo também no Horto Florestal, em consultórios próprios, tá certo? Então, para quem quer ter teu contato aqui, deixa teu contato aqui para nós da clínica, para que a gente possa encontrar e fazer uma avaliação sistêmica. Meu Instagram é @drfernando Gama Borges. Então, para você que está em casa, que deseja uma avaliação sistêmica, ter uma qualidade de vida, eu te convido a fazer uma avaliação com o Dr. Fernando e ter uma coluna mais estabilizada, uma qualidade de vida, porque a saúde integrativa é integrar mente, corpo e emoção junto para trabalhar a nossa saúde com mais força, com mais integralidade, com mais qualidade. Agradeço, foi uma honra. Você é sempre bem-vindo para a gente conversar um pouco e te dar mais liberdade. É isso que importa, é meu propósito. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês e que nós não possamos deixar nunca de cuidar da nossa coluna, porque a coluna é o eixo principal do nosso aparelho locomotor. Uau! Mais uma finalização com sucesso do podcast Café com Propósito. Dia 18, né, Rita? Exatamente. Agradecendo assim a honra da sua audiência em qualquer parte do planeta Terra. Dia 18, Café com Propósito. De volta. Obrigada.